Lembrando, gente, que cada caso é um caso. No meu caso, veio como um príncipe, como um homem maravilhoso, me fazia surpresa, me dava presentes, era um príncipe encantado. No começo, ele não vai vir te maltratando, te proibindo, te manipulando. Nada disso. Ele vai fazer tudo isso quando ele vê que já tem um controle sobre você. Que aí ele começa a fazer a manipulação. Quando ele começa a te manipular, ele vai entender que ali ele consegue fazer de você o que ele bem quiser. Lembrando que eu estava servindo a Deus. Eu servi a Deus por 11 anos. Quando essa pessoa entrou na minha vida, eu já estava com uma vida estabilizada, né? Já estava na presença de Deus, buscava o Senhor, né? Já tinha um ministério, já estava na frente de obra. Eu regia o círculo de oração, regi por 8 anos. Então a minha vida estava tudo ok. Só que essa pessoa, quando entrou na minha vida, ele entrou com um propósito de destruir aquilo que eu já tinha construído. Então, quando eu falo pra vocês, tomar muito cuidado com quem você coloca do seu lado, tanto você homem como você mulher, porque a coisa é séria, gente. É algo muito sério, né? Tem pessoas que entram na nossa vida para nos destruir e elas conseguem. Porque quando ela começa a te manipular, se não for a força que Deus nos deu, nos dá, a gente não consegue pôr um basta. O meu casamento durou 1 ano e 8 meses, né? Que aí a gente acabou casando, porque até então, antes disso, não tinha acontecido nada que pudesse, né, me dar um gatilho. Na verdade, quando ele começou a vir na minha casa, né, frequentar a minha casa, eu lembro que a gente conversava ali na mesa, entre a mesa ali, e quando a gente conversava, ele já falava assim pra mim, cala a boca, fica quieta. E eu nunca prestei atenção que ali já começou, né, a manipulação, o relacionamento abusivo, né? Que ele começa assim, gente, com pequenas coisinhas que a gente depois vai ver que ali já era uma coisa muito, muito séria e a gente não presta atenção, né? Então, foi nisso, só que até então a gente começou a ficar, já tava vindo na minha casa, praticamente tava morando na minha casa. Até então, tudo ok. Não tinha nada que eu falasse, poxa, eu não vou porque ele deu algum sinal. Não, apesar de algumas pessoas terem me avisado, eu não acreditei. Porque o narcisista, gente, ele é manipulador. Por mais que você falasse mal dele, ele, pra mim, ele se mostrava ser um príncipe, um anjo. Só que a máscara do narcisista não permanece. Ele não consegue manipular por muito tempo, fingir por muito tempo. Porque dá trabalho fingir ser o que não é. Entendeu? E quando a gente casou, ele já começou a ter ciúmes. Aquilo que eu falava pra ele, já usava contra mim. Porque um dia eu comentei com ele, nossa, nunca ninguém teve ciúmes de mim. E ali ele passou a ter uns ciúmes diabólico, aonde ele ficava totalmente agressor, violento, né? Ele ficava violento, sempre se fazia de vítima, tá? Dava o tratamento de silêncio. E foi quando começou a vir as agressões verbais, as agressões que ele começou a me bater, ele começou a me agredir, né? Ele me batia, ele me agredia, né? Ele me manipulava e ele me fazia me sentir culpada por aquilo que ele fazia de errado, por aquilo que ele estava fazendo. E era assim, gente, ele me ligava de chamada de vídeo, era 24 horas comigo. Então, tipo, não dava pra acreditar que ele tava me traindo, que as pessoas falavam dele. Ó, eu vi ele com uma mulher dentro do carro. Eu já peguei mensagem dele com outras mulheres. Ele assistindo vídeo de mulheres na internet de camisola. Então tudo aquilo que ele não queria que eu fizesse, ele fazia escondido. Só que eles não dura muito tempo a máscara dele. É trabalhoso pra ele manter aquele personagem, né? Então assim, aí já veio as agressões, né? As violências, né? Tanto teve um episódio que eu tive que fugir do lugar que eu tava com ele pra me não apanhar. Eu tive que fugir, né? Porque depois que você foi agredido uma vez, você já tem medo de ser agredida sempre. Mas por que você não saiu desse casamento? Porque eu acreditava na mudança. Eu estava na igreja, a gente estava na igreja. E detalhe, gente, tudo que ele fazia comigo, ele continuava pregando. E detalhe, gente, ele continuava pregando, ele continuava a vida normal. Porque dentro de casa era uma coisa. Lá para as pessoas de fora, ele era uma pessoa maravilhosa, um homem prestativo, um homem bom. Só que dentro de casa, eu sei quem ele era. E se eu contasse, como hoje, ninguém acredita. Até hoje, quando eu falo, ninguém acredita. Ele continuou a vida dele normalmente.
tá? A vítima de um narcisista, ela fica traumatizada, gente, pro resto da vida. Porque sempre vem os gatilhos, né, daquilo que ele faz. Gente, eu fiquei abismada com as coisas que eu passava na mão dele. Teve até traição com foto, com provas. Eu já cheguei a seguir ele e ouvi ele falando com a amante, entendeu? E ele sempre negava, mesmo com provas concretas, entendeu? Depois ele vinha arrependido. E eu tentei salvar meu casamento. Só que salvar casamento não é você aceitar ser agredida, ser desrespeitada. Isso não é salvar casamento. Gente, o casamento, eu creio que o casamento, ele é de Deus. Deus projetou a família. Só que as pessoas não estão mais valorizando isso. Entendeu? E quantas mulheres passaram e passam o que eu passei. Então eu coloquei um ponto final. A gente tinha se reconciliado. Eu falei, vou tentar mais uma vez. Né? Quem sabe ele muda, quem sabe a gente fica naquela ilusão, às vezes espelhando em outros testemunhos, que gente, não façam isso como eu fiz. Porque salvou o marido da fulana, vai salvar o meu. Não, Deus só vai fazer algo na minha e na sua vida se a gente querer, se a gente quiser. Mas se a gente não quiser nada, Deus pode fazer. Deus, ele não faz nada por obrigação, gente. Entenda isso, sabe? A gente não tem que aceitar isso. E quantas mulheres sofrendo, mulheres maravilhosas sofrendo, principalmente mulheres de igreja, que na igreja, quando você conta sobre isso, no mínimo o pastor tem que falar, viu, larga e acabou. Não, ora, faz campanha. Você tá correndo risco de vida, eles mandam você orar, mandam você fazer campanha. Gente, isso tá errado. As igrejas tinham que ter um departamento para cuidar de mulheres que sofreram agressões, violência, e crianças também. Só que a igreja não aborda esse tema. Por quê? Porque é escândalo. E quantos estão vivendo isso, gente? De aparência, brincando, fingindo ser o que não são. No meu caso, depois de tudo isso que aconteceu, que veio à tona, porque eu gravei vídeo, não me calei, ele continuou a vida dele normal. Mudou de igreja, como ele sempre fez, né? Só que depois que nós separou, ele arrumou outra. Com 2 meses ele agrediu ela também. Depois ele já arrumou outra. Foi pra outra igreja que aceita, porque sabe quem ele é, o que ele fez, entendeu? E tá vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. Sabe por quê? Porque tem quem apoia esse tipo de gente. Tá entendendo? Tem quem apoia, por isso que eles fazem o que eles fazem. E eu digo uma coisa pra você, mulher. Se você não se defender, não vai ter ninguém por você. No meu caso, a igreja virou as costas pra mim. No meu caso, a igreja fingiu que eu não existia. Por quê? Porque eu trouxe à tona a verdade. E eu vou continuar falando sobre isso. Porque nós, mulheres, não tem ninguém por nós. As mulheres tinham que ser mais unidas. E outra, uma ouvir o lado da outra. Tem mulheres que sofrem calada. E eu não vou me calar diante disso. Porque ele usa a religião para cometer suas maldades. E ele consegue. Ele consegue manipular. Porque hoje em dia as pessoas não oram como antigamente. As pessoas de hoje não buscam como antigamente. Porque quando a gente buscava e orava, não era por indicação que você trazia uma pessoa para pregar na sua igreja. Era por confirmação de Deus. Mas hoje, só a pessoa contar a historinha dela, o lado dela, e tá tudo bem. Hoje você pode casar 1000 vezes e continuar na igreja, porque tá tudo ok. Não tem problema. O importante é você ser feliz. Que eu quero ver na Bíblia onde está escrito que nós estamos aqui para ser feliz. Quem serve a Deus não vai ser feliz. Vai ser perseguido, vai ser humilhado, vai ser caluniado. Porque os profetas antigamente aconteceu tudo isso. Por que hoje não acontece? Porque não tem coragem de pregar a verdade. Não tem coragem de confrontar essas coisas que acontecem. Simplesmente põe a sujeira debaixo do tapete. Importante que você tá aqui. Importante que você tá aqui. Aí eu acabei saindo dos caminhos do Senhor, sabe? Porque a dor que me causaram foi tão grande que eu não tinha mais força para continuar. Eu passei por uma depressão, por uma ansiedade sozinha. Mas graças a Deus eu vivi para contar para você aqui a minha história. É tempo da gente se levantar, é tempo da gente levantar uma bandeira. E se a gente não se salvar, ninguém vai salvar. Deus me deu força para colocar um ponto final naquela situação, porque eu não aguentava mais ser agredida. Eu olhei dentro dos olhos dele e falei, você não vai me bater mais, chega de apanhar. E graças a Deus, gente, não foi fácil, tá? Porque você tem até abstinência, pra vocês terem uma ideia, a coisa é muito diabólica. Então, mulherada, toma cuidado, presta atenção nos sinais e não se envolva com o narcisista. Não se envolva, tomem cuidado. Tomem cuidado, porque é algo muito sério. Não é brincadeira.